Salve, patrão. Mistério das risadas do Chaves. Esse vídeo é bom, chat? Ou não? Nunca vi. É bom? Vale a pena? Ou nem? É bom? Vamos ver. E a risada faz... Risadas. Elas alegram o nosso mundo sem cor. Doa bunda, doa bunda, doa bunda. Irmão Dulo ramando um zap com R$5. Olha, meu nobre. Uma verdadeira obra-prima do cinema. Todos nós gostamos delas. A gente é o único animal que ri, chat? Ou tem animais que riem? Porém, existem algumas que parecem ter saído de um filme A hiena não ri, é o barulho dela, mano. Que parece uma risada. Nossa, menina, nem sabia. Anônimo é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Fala, Luan. Faz mais donates fofinhos igual o do gatinho. Coloca cachorrinho e outros bichos. Se quiser colocar estourado, põe. Raposa ri. Não, mas ri mesmo. Tipo assim, de achar alguma coisa. Na moral, não é barulho. Como é que filmava? Agora eu tô prendendo. Que isso, caralho? Dentre todas essas, sem sombras de dúvidas, a que mais me fez rir e ao mesmo tempo me senti completamente no vale da estranheza são as famosas risadas do Chaves. Guilherme é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. isso, viado? Coelho, a camisa já tá começando a ficar larga. Tô orgulhoso de ti, meu nobre. Obrigado, negão. Depois te mostro o que tá largo também. Doa bunda, doa bunda, doa bunda. Luiz Gonzaga mandou um zap com R$5. Salve, Luan. Era meus últimos R$5. Opa. Moro no Nordeste e estou sem comer e beber há 2 dias. Suas livres me mantêm feliz nesses momentos. Tamo junto. Sabe o que tem que fazer, né? Fiscal é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Pesquisa a gaivota rindo. Já é. Desde muito cedo, eu sempre me perguntei de onde elas vieram. E hoje, como eu sou formado em investigação pela USP, inclusive lugar maravilhoso para se estudar, eu decidi, por que não tentar achar a origem dessas risadas? Afinal, o que elas são? Um bando de cachorro latindo em baixa qualidade? Saiba que cada vez que você as escuta, também está escutando risadas de pessoas que já morreram. Afinal, foram gravadas há muito tempo atrás. Medo. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar por risadas do Chaves original. Foi então que eu percebi que elas mudavam ao decorrer do tempo, variando muito de ano e qualidade da gravação. Dê uma olhada na diferença. Estudado pobre só deu R$2. Pelo Pix. Boa noite, Luanzito. Ontem minha namorada sugeriu que nós fizéssemos na posição de 120, que consiste em um 69 com uma garrafa de 51 enfiada na bunda. Muito bom. Essa risada aqui eu nunca vi no Chaves, não. Apesar de existirem vários tipos de risadas, Moleque, isso aqui era escroto. Olha como é que era escroto o bagulho antigamente. Mano. a principal que eu quero encontrar Chroma key todo fudido. O bagulho mexia junto com a câmera, era feio. Tá todo fudido. é essa aqui, cara. Olha isso aqui. Parece que tem alguém martelando no fundo, olha isso. Isso aqui parece com tudo menos com risada. Na real, Chaves é engraçado, mas ao mesmo tempo é um show de vale de estranheza. Essa vila é cheia de espaços liminares, de uns
bicho que aparece. Só no vídeo de Você Sabia, né? O show nunca apareceu. Que isso? Que porra é isso aqui? Fora da vila tem um tipo de corredor que leva pro restaurante da Dona Florinda. E realmente foram pouquíssimas vezes que os personagens saem dali pra outro cenário. Oi? É como se eles estivessem presos naquela vila. Eventos se repetem, frases, tudo parece estar em um looping. Calma aí, nessa JJ. vila. Por exemplo, você já parou pra pensar como que é o teto dessa vila? Ele nunca apareceu, cara. Aí os peão lá do Red, né, eles reformularam a vila completa e olha isso, cara. Olha a vila com teto. Até que... Pô, ficou bonitinho, mano. Ficou maneiro, hein? Tem um lo-fi, né? Relaxante. O único canal grande que fez um vídeo sobre esse assunto aqui. Caralho, esse canal, moleque, o canal ele sobrevive, sei lá, uns 5 anos de conteúdo de Chaves, viado. O cara destrinchou Chaves de todas as formas que você imagina. Sem sacanagem, mano. Foi o canal Vila do Chaves. Desse super beta aqui. Tá valendo. Em alguns certos seriados e programas de TV Lisão. Aí, toma. Mas basicamente ele diz que elas provavelmente vieram de discos de sonoplastias antigos que ficavam guardados em salas cheias de aranhas marrons. E que ninguém sabia ao certo qual a origem desses discos. Para deixar esse assunto mais misterioso ainda, chegou um período em que Roberto Bolanos, com acento no Ai, caralho, que susto, porra! Anônimo fez esse gato viado cantar com R$13,20. Bora, negão. Luanto triste. A mina que gosto me ignora no WhatsApp, mas pessoalmente fala que gosta da minha presença. Cara, provavelmente ela tá te fazendo de bobo e você é um otário. Entendeu? Se a mina te ignora no WhatsApp, faça a mesma coisa. Ignora ela pessoalmente. Aí você vai perceber que ela não vai dar a mínima se você ignorar ela, porque tanto faz. Iguais a você na vida dela tem um monte. Então ela vai perder um que tem interesse nela e quando ela virar as costas já vai ter mais 10. Então você vai perceber que você não é ninguém na vida dela. Ele vai conseguir seguir em frente. De nada. mandou cortar a risada do programa. E não só isso, ainda passava um aviso bizarro na abertura. Olha isso, parece um análogo horror, cara. Chespirito. Aí toma. Como una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Ele achava um desrespeito ao público dizer a hora que eles deveriam rir. Como o seriado teve origem no México, eu resolvi pesquisar em espanhol a origem da risada, que em português você não encontra. Cara, eu não sei vocês, mas quando eu assistia, eu meio que ignorava as risadas, tá ligado? Eu achava engraçado o que eu achava engraçado. As risadas de fundo ficavam como se fosse uma música. Não lembro de sentir, tipo, ah, foi engraçado, vou rir. Nunca senti isso não, velho. Entra nenhum tutorial pra craquear o GTA San Andreas. Foda-se. História de la risa gravada em El Chavo del Ocho. Senhor, por favor. Depois de ler inúmeros artigos de blogs mexicanos, eu descobri que tudo isso surgiu na América, baby. Quando programas de comédia começaram a ser gravados em estúdios sem plateia ao vivo, para manter a sensação de que havia um público reagindo, os produtores começaram a inserir risadas pré-gravadas. Logo depois, o México Ratão copiou a inovação. Os seriados que possuíam risadas muito semelhantes ou até iguais às do Chaves. Va a estar medio dificilón que te aliviane, pero de todas maneras, ahí échale un ojo de chicha. Ándale, desplázate. Vente. O site blog Provavelmente aquelas crianças ali já estão mortas de velho, tá ligado? do Chaves De tão antigo que essa gravação. nos conta que cada vez que o seu Madruga dava uma bomba no Chaves, era um som de extintor feito na hora, enquanto o tapa da Dona Florinda no Madruguinha era feito por 2 tábuas de madeira. Um trecho do blog fala o seguinte: uma pessoa na cabine de som usava um disco de acetato que produzia risos o tempo todo. Desde o início das gravações até o final, ele deveria ser o responsável por aumentar e diminuir o volume.
Ou seja, o som de risada ficava lá o tempo inteiro. Ficava no Quando looping. acontecia algo minimamente engraçado, o cara erguia o volume dessas risadas. Então acabou que foi formando layer em cima de layer, gravação em cima de gravação, e a qualidade dessas gravações foram ficando cada vez piores. Então, como essas risadas começaram nos Estados Unidos e não no México, vamos pesquisar em inglês. O seriado The Monsters, pelo visto, foi um dos pioneiros a usar esse tipo de risada, as quais são quase iguais às do Chaves. Um blog da BBC nos revela mais detalhes dessa história. O ator e produtor David Niven disse em uma entrevista de 1955. Que medo desse cara, mano. Parece um personagem do Far Cry 6. Que esse cara, eu consigo imaginar esse cara sem camisa, sentado em frente a um lago, segurando uma espingarda do lado de um crocodilo, tá ligado? A faixa do riso é a maior afronta à inteligência pública que eu conheço. Isso reverberou tanto que até no México elas pararam. E a Praça é Nossa em 2030 usando aquelas risadas bizarras, né, cara? Shed demais. Segundo diversos fóruns da web, essas risadas não vieram de um disco de sonoplastia, mas sim de uma nova engenhoca criada por esse cara aqui de nome Charles Douglas. Valeu, Charles! 2S. Charles, ó. Só deu R$2. Valeu, Pix. Pelo Pix. Boa noite, Luan. Eu sei que você não é o Mr. Beast da vida, mas eu queria que você ajudasse se puder uma pessoa que tá passando em uma situação difícil. E ele tá sem placa de vídeo, ele tá em live. Nossa senhora, hein? Porra, achei que ele tava passando fome, menor. Puta que o pariu, mano. Caralho. Só porra. pra ficar claro. E o nome dessa anarquia aqui é Laughbox, ou seja, caixa de risadas. Caralho, viado. Cara, isso aqui é basicamente pessoas mortas enlatadas rindo. Lembra que eu te falei daquela parte do áudio do Chaves que tinha tipo um martelo no fundo? Essa aqui, ó. Perceba que essas caixas de risos fazem o mesmo tipo de som de batida, confirmando a hipótese de que as risadas vieram daqui. Ai, que medo. Eu olhei a maioria dos poucos vídeos que mostram essa máquina funcionando, e nenhuma se encaixou exatamente na do Chaves. Mas cara, é quase certeza que elas vieram daqui. Então eu quero carinhosamente te lembrar Que isso, David que Jones? cada vez que você ouvia aquelas risadas, você estava ouvindo áudios de pessoas que já Paus e morreram Gordo há Pobre só muito deu tempo. R$2. Pelo Pix. Fala, Luan. Pesquisa sobre o Diário do Chaves. Vai ficar de boca abertinha em nhau. Deixa eu ver. Diário do Chaves. Mas isso não é teoria da conspiração, não, né? Cadê? Ah, esse Vila do Chaves aí, coisou agora, ó. O lado obscuro. Você se lembra das risadas que já... Aqui. Fala galera, mais um vídeo do Vila do Chaves começando e hoje Esse cara é muito cuticute. finalmente a gente vai falar tudo sobre o livro O Diário do Chaves. Puxa, já era tempo! Pois é, vocês pediram bastante para falarmos sobre esse tema, então a gente pensou em um roteiro que poderia ser bem interessante, bem legal, mas sem tirar toda a magia da obra, né? Porra, não quero. Cadê? O lado sombrio de Chaves. Você lembra da Diário de Chaves? Não tem. Acho que é só ele que falou do Diário de Chaves, né? Porra, fodeu. Tá, vamos ver essa porra. Fala galera, porque a TV para divulgar o livro. Olha só. Y luego que llegaba yo y que me daban una torta de jamón y luego dos tortas y luego otras tres y miles de tortas. El diario del Chavo del Ocho. Texto y dibujos de Roberto Gómez Bolaños. De venta en las principales librerías del país. Aún está aquí. Ahora para siempre en las páginas de un libro. El diario del Chavo del Ocho.
Aqui no Brasil, o Diário do Chaves foi lançado em 2005, 10 anos depois. Ele conta com quase... Cara, eu duvido muito que esse cara vai falar alguma coisa de gore, de morte. Tem algum canal que fala na moral essa porra? Porra. Descreve algumas ações que nós vimos em vários episódios, como... Eu quero ver gore. Tem! Principalmente o começo dele é bem pesado. Ele começa com um prefácio um tanto quanto emocionante, escrito pelo próprio Roberto Gomes Bolanhos. A gente fica sabendo que ele estava sentado em uma praça quando o menino chegou e se ofereceu para engraxar os seus sapatos. O Roberto aceita e tenta conversar um pouco com o garoto, mas sem muito sucesso. Ele só fica sabendo que o menino tem 8 anos e o seu apelido é Chaves. Após ter os seus sapatos engraxados, o Roberto dá uma gorjeta para o menino, que sai correndo para comprar o quê? Sanduíches de presunto. Na pressa para comer, ele acaba esquecendo um caderno bem velho com algumas anotações. E são exatamente essas anotações que formam o Diário do Chaves. A partir daí, o livro passa a contar o que está escrito do Chaves pelo Gabs. Ah, não quero ver esse BR não. Esse BR é muito longo, cara. 40 minutos. Escrito no próprio diário, explicando coisas do dia a dia do menino. Ele é uma criança de rua que passa por um orfanato até ser acolhido pelos moradores de uma certa vila que vocês conhecem muito bem. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais... Acolhido é o caralho. Os caras deixavam a criança dormir dentro de um barril, mano. Caralho, imagina. Um monte de adulto vendo a criança... gente, eu vou dormir, tô com sono. Entrar dentro de um barril e ficar assim, ó. Caralho. História para saber como que o Chaves foi parar num orfanato. Ele conta no livro que nunca conheceu o seu pai. Já a sua mãe trabalhava bastante e todos os dias tinha que deixá-lo em uma creche. No final de cada dia, ela passava na creche para buscar o garoto. Mas como ela sempre estava muito cansada, ela não ficava muito atenta em qual criança lhe entregavam. E às vezes, a mulher acabava levando uma outra criança no lugar do pobre Chaves. Isso até contradiz o que o Chavinho fala em um episódio, mas tudo bem, vamos lembrar que isso é uma outra ficção. Eu estou falando de que você não tem pai nem mãe. Sim, tenho. Professor Linguiça fudeu o Ronaldinho com R$5,50. Tira essa bosta de vídeo mentiroso. Achamos o Chaves na rua e botamos ele pra sentar na calabresa em troca de sanduíche de presunto. Saudades, Chavinho. Você tá falando de uma criança de 8 anos, só pra lembrar. Acontece que eles ainda não me foram apresentados. Um dia, ela acabou não buscando o garoto, e nos outros dias seguintes, também não. Assim, como foi abandonado, ele foi parar em um orfanato. E por lá, ele conhece o seu melhor amigo, o Sente, que na verdade se chamava Vicente. E acho que você se lembra disso, né? Você sabe como é que chama o amigo do Chaves? Eu não. Como? Conta, Chaves, conta pra ele. Oi? O quê? Olha, eu não entendi nada. O apelido dele é Sente. Mas um dia, o Sente ficou doente e acabou morrendo, deixando o Chaves sem o seu melhor amigo. Caralho, do as nada, condições do orfanato não eram muito boas e todas as crianças apanhavam bastante da senhora Martina, que cuidava do local. Um dia, o Chaves estava muito triste e começou a chorar, porque não tinha nenhuma ideia de como conseguiria fugir do orfanato. A dona Martina viu o garoto chorando e perguntou o motivo. O Chaves responde e ela então simplesmente abre a porta para ele ir embora e nunca mais voltar. O Chaves passou alguns dias na rua, vivendo de esmolas e quase se envolveu com pessoas bem erradas. Ele foi parar em um lugar que parecia um lixão. E lá conheceu alguns garotos que ganhavam dinheiro fazendo malabarismo nos semáforos. Esses meninos também fumavam e usavam drogas. Por isso, o Chaves fica muito assustado, principalmente depois que um deles morre ao ser atropelado. E saltaram fora os olhos. Pois é, eu avisei, não é o mesmo clima do seriado. Por isso, o Chaves foge e nunca mais vê esses garotos, mas conta que passou a ter alguns pesadelos depois disso. Até que em um dia muito chuvoso, ele entrou em uma vila para se abrigar e nunca mais saiu. A sua primeira casa é de número 8, onde ele morava com uma senhora muito velhinha. E adivinha o que aconteceu com ela?
O Chavinho teve que sair de lá para dar lugar aos novos moradores. Caramba. Mas ao contrário do que muita gente pensa, ele não foi morar no barril. Segundo palavras do próprio menino, como ele já conhecia toda a vizinhança, sempre tinha alguém que o convidava para dormir em sua casa. Este sofá deve ser muito mais confortável do que o chão onde ele dorme. Que fique aí. Segundo o próprio garoto, o barril era somente um lugar onde ele entrava quando não queria que os outros o vissem chorando. E também quando não queria ver ninguém ou quando tinha muita coisa para pensar. A partir daí, o diário fala sobre os moradores da vila e a rotina de cada um deles. Mas é claro que o maior destaque fica com o dia a dia do próprio Chaves. O livro apresenta os personagens que a gente já conhece e o Chaves descreve algumas ações que nós vimos em vários episódios. Como, por exemplo, quando surge um ladrão no cortiço e quando colocam uma placa proibindo os animais. Nem tudo é exatamente como foi gravado, mas eu vou ler um trecho aqui só para você ter uma ideia e eu tenho certeza que você vai pegar a referência do episódio. Isso é o Chaves falando em primeira pessoa. De cada turma da escola, escolheram uma criança para fazer a coleta da Cruz Vermelha. Na minha sala, o escolhido fui eu. Deram-me um pote pintado de branco com uma cruz vermelha desenhada. Na parte de cima tem 2 buracos por onde as pessoas jogam o dinheiro. Um é compridinho e o outro é redondo. O curioso é que o buraco compridinho é para as moedas que são redondas e o redondo para as notas que são compridinhas. Mas não é nada fácil pedir dinheiro às pessoas. A Chiquinha, por exemplo, disse que já tinha dado. Perguntei-lhe quando e ela me respondeu que no ano passado. Também tem vários detalhes sobre as aulas do professor Girafales, incluindo as respostas não muito inteligentes dos alunos. Em um determinado momento, a gente conhece a paixão do Chaves, a Paty. Eu sou Paty. A mim? No livro é citado até mesmo o seu nome completo, Patrícia Jimenez. Mas infelizmente, algumas páginas depois, a família da Paty se muda da cidade e o Chaves nunca mais vê a garota. Mas pro final do livro, quem ganha destaque é o carteiro Jair. Porra, isso acontecia, sabe aonde, chat? Não sei se vocês já passaram por isso. Se a cidade de vocês tem praia, quando eu ia pra praia quando eu era menor, moleque, eu fazia as melhores amizades da minha vida, moleque. Tipo, caraca, porra, trocava ideia com o moleque todo, mano. A gente pequenininho brincava pra caralho, trocava boneco, ficava brincando os caralho. E na hora de ir embora acabou. Tu nunca mais vai ver a pessoa na sua vida. Mas como vocês já devem imaginar, de um jeito bem triste também. As crianças ficam muito preocupadas porque o Jaiminho não tem saído muito de casa. E então descobrem que ele tá doente. Em um dia, o Chaves acha estranho o carteiro não ter aparecido. E então vai até a sua casa, que fica lá no alto da escada, e descobre que o Jaiminho faleceu.